Fala galera, boa noite, mais uma vez aqui com vocês, meu nome é Jefferson Martins, sou CEO do SAF Bom Pastor e apresentador do SAFcast. E nessa nossa retomada do SAFcast, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 19 horas, eu tenho o privilégio de estar com um grande amigo meu aqui. Talvez você não conheça, mas tenho certeza que se você é telespectador dos canais abertos aqui da nossa região, você já deve ter ouvido falar do Diogo Hut, né, da Rede Tarobá de televisões. Meu amigo pessoal, é um camarada que quando o SAF resolveu voltar para a mídia, resolveu fazer um trabalho, né, de divulgação da nossa marca, é um jornalista que, no meu ponto de vista, um dos mais bem conceituados, porque ele fala a verdade, ele não fala o que a população quer ouvir, ele fala realmente a verdade. Então, Diogo Hut é advogado, jornalista e apresentador. Nada melhor do que ele para poder falar um pouquinho mais de quem ele é. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado, Jefferson. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui. Falo isso do fundo do meu coração, você sabe disso, por vários motivos, entre eles pela celebração da vida, celebração da nossa amizade, celebração de tudo que já fizemos, de certo e de errado. E quero dizer para você que para mim é sempre um prazer muito grande. Eu não esqueço das vezes que enviou mensagens quando estava numa situação difícil, agora recentemente. Eu não esqueço que a maioria das mensagens eu não respondi e você sequer chateado ficou. Eu não esqueço da sua compaixão. Eu não esqueço da sua parceria nos momentos que eu estava lá em cima, na melhor fase da minha carreira, na melhor fase da minha vida. E também no momento que eu não vou dizer lá embaixo, porque lá embaixo estaria se não estivesse mais vivo, mas talvez numa fase diferente, menos conceituada, né, socialmente falando. E você está aqui comigo também nessa fase. Então são poucos os homens que têm esse tipo de atitude. E quero deixar claro que isso daqui não é um merchandise. Não ganho nada para falar do SAF Bom Pastor. Aqui, não ganho nada. Tenho merchandise lá no outro podcast que eu apresento, mas é um merchandise. Aqui é um papo de amigos. E se você não conseguir separar isso, vai perder a essência do que nós estamos fazendo aqui. Eu nasci em Cascavel, tenho 39 anos. Aos 16 anos comecei a trabalhar em rádio, 15 anos na verdade, comecei a trabalhar em rádio, por acaso. Aos 16 eu fui pro jornal, na época impresso, né? Já fui aqui escrever, depois separar tudo certinho, imprimia, então tinha horário, deadline e tudo mais. E aprendi o que era ser jornalista de fato ali, né? Ética. Tempo bom, né? Que o jornal era impresso, coisa bacana. Tempo bom, mas também nem tanto, porque, poxa, cara, eu apanhava muito, cara, eu era muito jovem, então, imagina, um moleque de 16 anos numa redação de jornal, cara, não tinha chance pra mim, não tinha chance. Os caras fumavam dentro do... poxa, ninguém nem aí, o editor chegava, pô, Diogo, vem aqui, eu falei, pegava meu texto, Ctrl T, selecionava tudo, né, delete, então, escreve outro. Começa de novo. Começa de novo, cara, mas então, na verdade, ajuda a formar a gente a ficar mais forte, né, Jefferson? Mas cacetada, cara. Mas eu, daí depois, aos 20 anos, por aí, vim pra Londrina, né, e tô há 20 anos aqui, cara. Hoje eu tenho aí 39 para 40 anos, eu vou fazer 40 dia 30 de novembro. Meus pais estão aqui, em Cascavel ainda, minha irmã está aqui, somos só eu e ela, filhos... um casalzinho aí de filhos do seu Artemio e da dona Neuci. Meu histórico acadêmico é medíocre, sempre foi medíocre, sempre. Eu sempre passava por conselho, nunca conseguia passar com sobra, assim, não. Se sobrou, mas no outro, nunca. Pode ir para baixo que está sobrando um ponto. Daí com 35 anos agora, Jefferson, falei, não, uma coisa dentro do estudo eu tenho que fazer direito na minha vida. Eu tenho que fazer direito, mas assim, pegar a leitura obrigatória, pegar a leitura sugerida, complementar e fazer os trabalhos, tal. E aí cursei direito, ali na Unifil, me formei em 2019, passei na OAB
ainda do 4º para o 5º ano. Então, acho que deu para fazer ali um trabalho bem feito. Mas vou te dizer que a vida foi a maior escola e formação que tive, né, cara? A vida te empurra, se você quiser viver de verdade, a buscar conhecimento e informação, cara. Mas eu não aprendi na escola. Bichão, mas agora você vai ter que usar isso daqui. Então entra na internet, vai perguntar para quem for, se vira, aprende. E nessa eu fui, até acumular, junto com a experiência, um certo conhecimento e tal, né? Muitas pessoas me questionam até hoje por que eu falo B quando está a maioria falando A, como você disse. Inicialmente isso me prejudicou bastante, logo que eu vim para cá. E somente lá pelo 7º ano, Jefferson, 7 anos depois, que as coisas começaram a mudar. No sentido de que, não, ele fala, tem opinião, pode estar certo, pode estar errado. Voltei atrás já várias vezes. Cara, eu pensava assim, não penso mais. Por causa disso. Sempre coerente. Você tem que, né, sem hipocrisia. E daí começou a inverter, né, comercialmente falando. Aí você começa a ter um pouco mais de fôlego também dentro da emissora, porque ou você dá audiência ou você traz dinheiro. E por isso também eu não me classifico como jornalista. Eu apresentava um programa noticioso, um programa que tinha informação. Agora estou no podcast, né? Depois desse 1 ano e meio aí... PodHut. PodHut. Inclusive você que está assistindo a gente aí no nosso episódio do SAFcast, te convido, tá? Se você ainda não fez... Olha só, de graça, Berchan aí. Vai lá no PodHut, né? Se inscreve lá no canal do meu amigo Diogo Hut. Toda semana tem episódio novo, acompanha o que está sendo falado lá e já aproveita se não fez ainda, já se inscreve aqui no nosso canal também. Isso. Porque toda vez que tiver um episódio novo, você já vai receber as notificações aí do YouTube, do Instagram, do Facebook, enfim, de todos os canais que a gente, né, transmite o nosso SAFcast também vai receber essas informações. Mas vai lá, PodHut, só escrever se inscreve. Procura lá, Diogo Hut. No Instagram também tem todos os canais lá, né, Diogo? Tem. Fica fácil de tá uma localizar. Bagunça. Aquilo lá tá uma bagunça, porque eu que criei tudo sozinho. Você imagina. Mas tem o canal sim, só que o meu canal pessoal tem mais inscritos, porque lógico, né? Criei agora um canal para o podcast, né, Jefferson? Então, o meu antigo, que tá ali, eu não movimentava muito o YouTube, né? Mas tem mais inscritos. Então agora eu estou fazendo aquele trabalho de transição, sabe? Jogar de um para o outro, para deixar um canal só para o podcast. Porque o PodHut e tal... Mas o podcast, Jefferson, você deve saber disso, porque você sim é um empresário, você é o CEO da empresa aqui do SAF Bom Pastor. Você sabe que pesquisa de mercado, você sabe que tudo isso, antes de fazer, garante para você, no mínimo, perder menos do que perderia, no mínimo. E, na melhor das hipóteses, ganhar. Só no ano passado, nos Estados Unidos, foram investidos 70 milhões de dólares, não bilhões, milhões de dólares, só na criação de estúdios para alugar para trocentos podcasts que os caras vão fazer. Até 2028, os especialistas dizem que não tem que se falar em redução desse segmento. Então, você está aqui com um segmento fortíssimo e é sempre assim, né? Aquele que começa antes, talvez bebe um pouquinho de água suja ali, né? Mas depois, cara, tá lá em cima. E a ideia nossa hoje, Diogo, foi trazer você para bater esse papo, se é que eu posso dizer que você é meu amigo. Né? Mas assim se você não é, eu sou o seu. Então não tem muito o que escolher. Então, como eu disse, quando a gente foi para a televisão, né, você foi a primeira pessoa que eu procurei, foi por onde a gente começou ali de novo os trabalhos de mídia, e sempre, né, falando a verdade, independente de como ela fosse. E aí, assim, 2 anos atrás, praticamente, o Diogo descobre uma situação, né?
Eu não sei se quem está em casa vai lembrar, mas o Diogo lá atrás, né, era gordinho que nem eu. 154 quilos. E aí passou por um processo, fez lá a cirurgia bariátrica, enfim, perdeu peso, emagreceu, né, passou maus bocados naquela época também com tudo aquilo. E aí, recente, agora, coisa de 2 anos, vem uma surpresa, tá? Diogo, eu digo assim, ó, nada na nossa vida acontece por acaso. Deus, ele tem um propósito na vida de cada pessoa. E ele não dá uma cruz que a gente não possa carregar. E eu vejo que assim, com tudo que você passou e acompanhando de perto, mas de longe, né, porque a gente acompanhou, a gente tem amigos em comuns, que muitas vezes eu conseguia alguma informação através desses nossos amigos em comuns, muitas vezes eu conseguia um retorno teu, falar contigo, e eu levava essa informação para esses amigos que também se preocupam com você. Eu acho que essa nossa conversa vai ajudar talvez você que está em casa a entender um pouquinho mais sobre essa doença, sobre esse processo, sobre como que tem que se passar por isso, sobre alguns momentos que você teve. Então assim, como é que foi, primeiramente, quando você recebeu? Eu lembro que em algumas vezes a gente estava, né, lá na TV fazendo merchan, e por várias vezes, né, você não estava bem e estava ali em pé, mostrando, né, perante as câmeras que você tinha que fazer aquele trabalho, mas nos bastidores, né, naquela telinha por trás ali, muitas vezes ali tomando um remedinho, chorava, tomando um negócio, chorando, e a gente acompanhava. E assim, até então sem saber o que era. E veio o diagnóstico. Como é que foi isso para você, meu amigo? Foi assim, o melhor momento da minha vida. Momento que o meu trabalho, a minha hora de trabalho, era a mais valorizada de toda a minha vida. Então, assim, eu conseguia ter uma vida muito melhor do que eu queria. Lógico que não milionário, nada disso, mas com um trabalho, né, em que eu era pessoa jurídica, tá certo? Mas não tinha vínculo trabalhista, ou seja, eu não precisava me preocupar com o trabalhador, que é o grande, né, a grande preocupação do empresário. E não estou aqui criticando o trabalhador, eu estou aqui falando que há uma legislação em que o trabalhador empregador, que também é trabalhador, ele morre de medo, cara, porque qualquer processo que tem, poxa, perde muito dinheiro. Então, enfim. Então você imagina, cara, que tranquilidade. Que tranquilidade. Visitava os clientes e pronto. Podia visitar 2, podia visitar 3 vezes. Era o melhor momento da minha vida. Eu não vou dizer que era, porque se eu falar que era, pressupõe-se que hoje não é. E talvez em muitos aspectos seja. Mas enfim, como é que foi receber? Começou com dor nas costas. Muita dor nas costas. Para dormir era o pior momento do dia, porque quando eu acordava, eu não conseguia mais descer da cama sozinho. Então, eu fui pegando trauma de dormir. Eu dormi sentado várias vezes. Passava noites, semanas dormindo sentado. E dor nas costas, um negocinho aqui ali. Eu lembro até de uma cena que me veio aqui agora, Diogo. Você apresentando o telejornal que você estava acostumado a fazer todos os dias. Sim. Com uma banqueta, uma cadeira, porque você já não conseguia mais se manter em pé. Eu estava ali, já estava. Né? Eu lembro que por várias vezes eu cheguei ali e você falava pra mim, cara, faz 2 dias que eu não durmo. Exatamente. Então assim, foi um momento que eu vi ali, que eu acompanhei, que eu fico imaginando como é que a tua cabeça tava naquele momento, recebendo todas essas informações e principalmente sem saber. Aí vem o diagnóstico, vamos fazer os exames, vamos ver o que é. Dor nas costas, vamos para o hospital. Daí no hospital, pronto-socorro, o doutor Eduardo Saúl de novo. Primeira vez que eu tive uma mancha no pulmão do lado direito, ele diagnosticou, após insistir não, né? Após ampliar a realização de alguns exames. Lá estava, passou, parou, olhou, mandou eu realizar uma tomografia e voltou com a seguinte retórica, olha só. Olha, Diogo, você está sentindo dor nas costas. Mas o que eu descobri não tem a ver com essa dor. Essa dor é outra coisa. O que a gente encontrou aqui é uma coisa diferente.
pode ser Covid. Faz o exame, Covid. Esse processo todo, Covid vai e volta, repete exame, repete São Paulo. Chega lá, faz, já tinha do lado esquerdo. Aí, ele foi só fazer biópsia. Já foi direto para a faca. Corta o que pode. Corta o que pode é modo de dizer, né? Hoje em dia, com vídeo, você aproveitou os buracos que o doutor Eduardo fez, modo de dizer buracos, muito bem feitos, cara, mal aparece. Aproveitou o caminho para retirar tal. E aí começa o porquê deu certo. Porque não era para dar certo, cara. Não era para dar certo. Antes dessa cirurgia e tal, tudo mais, deram 80 dias de vida. Eu lembro. Quimioterapia, 20 por hora. Crescimento do tumor, 100 por hora. Não vai vencer. Vai viver a tua vida. Olha, Jefferson, eu prometi pra mim que eu não ia mais contar, sabe, esses momentos, mas aqui, por você, pelo objetivo que a gente falou, que seria esse papo nosso, eu tô contando. Porque, sabe, cara, traz uma carga muito pesada, cara. E, enfim... E eu fazendo tomografia igual um doente, cara. Doente mental, eu digo. Porque é o seguinte, eu me arrisquei, eu joguei tudo pro alto, cara. Eu vou fazer. Ah, não faz mais. Eu vou pra Maringá, vou pra Curitiba, vou pra Cascavel. Vou fazer. E fiz. Até que identificaram uma redução de velocidade, que é muito raro no tumor de raça. Daí, bora fazer cirurgia e quimioterapia. Daí fizeram. Segredinho, milagre, coincidência, seja o que for. Tumor num local em que era possível fazer cirurgia. Porque se fosse num lugar que não era possível, porque tem lugares que se fizer cirurgia, você compromete, por exemplo, o movimento das pernas. E faz e quimioterapia e tomografia. PET scan, laringe, tórax, laringe de novo, resumindo, né? Laringe de novo. Todas de 0 a 3 dias ali de surgimento do tumor. 0 a 3 dias. Cara, cirurgia. E isso começou no pulmão? Começou no pulmão. E foi? E foi. Enraizando. Não, já foi pra metástase. Não tinha, cara. Eu tava ferrado. Não tinha. Daí assim, laringe. Pô, lugar você pensa que vai furar? Não. Tomografia. Cirurgia laser. Tem as minhas cordas vocais. Pô, tem que tomar cuidado. Você não vai sair daqui durante 3 dias. E assim vai. Tá, mas isso depois do quê? Eu descobri o que era dor nas costas. O Dr. Eduardo me encaminhou para um reumato. E lá, em 3 movimentos que ele pediu para fazer, ele falou, olha, você tem uma doença autoimune que não tem cura. Vai fazer esse exame de sangue aqui para a gente. Fez o exame, bingo. Tem que tomar aí uma dose por semana, medicamento X, custa R$9.000 cada dose. O resto da vida. Depois vai aumentando até 45 dias. O que essa doença faz? Ela inicialmente causa inflamação, né, na coluna e vai te jogando para frente. Então, eu já percebo que meus ombros aqui, minha cabeça já estão, entendeu? Vai te jogando para frente e vai calcificando. Vai calcificando até você chegar ao ponto de quase 90 graus. Daí você morre porque você espreme todos os seus órgãos. E ela também ataca intestino, pele. E tem mais uma coisa que eu não lembro também, é muita. O problema é que em mim, ela não começou pela coluna, onde é mais fácil de identificar. Ela começou pelos órgãos. Então eu tinha problema no intestino, por exemplo, ia ao hospital. Estresse. Rim. Cheguei a fazer 13 sessões, aquelas de litotripsia. 13 sessões. Aquele catéter duplo J, eu tenho em casa para colocar, de tanto que eu coloquei. Não tinha, cara. O que é isso? Tem que beber água. Era doença autoimune. E ela foi comendo tudo, né, cara? Foi subindo e foi desossando, cara. E daí quando chegou na coluna a gente descobriu. E daí o remédio dela, para algumas pessoas funciona, outras não. Para mim funciona.
Só que ela tem um problema. É a tua parte emocional. É um antídoto. E não tem, eu estava bem. Não tem. Se você tiver alteração da parte emocional, estresse, sabe, cara, irritado, e o contrário também, você corta o efeito do medicamento. Você faz um investimento para se tratar. Se você tiver uma alteração ali, é muito assim, não tem efeito. Não tem efeito, cara, não tem efeito. Agora você imagina como é você enfrentar, né, um tratamento como o do tumor, tendo uma doença como essa, autoimune, que aí você regula de um lado, desregula do outro, você regula do outro, desregula do outro, e você fica naquela balança, né? Falou tudo, cara. O que aconteceu? No começo, bora a imunidade, aumenta. Minha cabeça. Para tratar o câncer. Aí você aumenta a imunidade, a doença autoimune. E a minha cabeça, ali, putz, o mundo desabando ao teu redor. Daí, isso já ferrava com o medicamento. Mas o aumento da imunidade, toma aí, leão. Abre a jaula e vaza. E ela foi moendo. Daí que chegou no ponto mais difícil de tudo. Que era uma bancada assim, de médicos. E os médicos começavam a discutir de maneira, né, acadêmica, um com o outro. Não, aqui tem que fazer isso, aqui tem que fazer aquilo, aqui tem que fazer aquilo lá. Mas o coração dele... Blá, blá, blá. E eu ali. E você ouvindo tudo. Tinha que estar ali. Sabe por quê? Porque eles não tinham como decidir. Não existe porcentagem na literatura de que, não, vai por aqui, que aqui é 40%, lá é só 30%. Não existe, cara. E quando não tem, e aí? Quer fazer o quê? Joga no colo. Vamos resolver. E meu coração pegou, câmara interna, dilatou, virou um piriri, porque lembra? 120 batimentos por minuto em descanso absoluto. E daí, cara, daí começou a dar conflito, isso eu lembro muito bem. As idas eram terríveis, mas chegar em casa era pior ainda. E assim, bem resumidamente, depois de tudo isso, a parte de tumor curado, faz os exames de acompanhamento, a autoimune não tem cura, tem que cuidar do psicológico, ter estabilidade emocional. O que nesse momento também não tem, porque para conseguir tratar lá, você pega dinheiro daqui, você pega mais um pouco, tem mais quanto para fazer? Não, vai mais 30 quimioterapias. Falei, caramba, tá acabando, e agora? Vai tudo, cara, vai tudo, previdência privada, e vai, tô abrindo aqui com você, vai embora. Aí, negativo, começa a bater o desespero. Daí a tua cabeça começa de novo a ter outro tipo de preocupação. O que acontece? De novo, você corta o efeito do medicamento. Porque está preocupado com a questão, né, de pagar as contas e tudo mais. Então é isso. E agora é a fase mais trabalhosa, não em potencialidade, mas trabalhosa em relação cronológica, que é o quê? Aprender a viver com os efeitos colaterais, que não tem mais retorno, e com os efeitos colaterais esporádicos, que a doença autoimune, né, provoca. Isso para mim é muito difícil. Por quê? Porque mexe não com a rotina, cara, mexe com o que você fez e viveu a vida toda. E são, sim, intestino. Você não vai para qualquer lugar não, cara. Vai passar vergonha. Agora eu tô com problema na bexiga. Eu contei no relógio, porque eu achava um absurdo. 40 segundos da primeira vontade de ir ao banheiro, eu tenho que estar no banheiro. Porque senão, cara... Porque senão faz onde tiver. Faz onde tiver, cara, faz onde tiver. Tem que se adaptar, né? Isso é um efeito colateral que tem retorno. Isso não é, entendeu? Mas até parar... Então, reaprender. Por exemplo, inflamação nos nervos, tal. Tremor, muito tremor. Movimentos involuntários, né? Movimentos não realizados
Ou seja, o teu cérebro manda fazer, vai perna. A perna não vai. Então, pera lá, toda vez que isso acontecer, como é que eu tenho que me posicionar? Entendeu? Para eu não cair. Cara, reaprender tudo isso. Uma coisa que eu falo sempre, Diogo, quando a gente passa essas provações na vida da gente, né, é que ela acaba vindo também para fazer uma seleção natural na nossa vida, né? Porque creio eu que o Diogo da televisão, o Diogo jornalista, era sempre rodeado de amigos, rodeado de pessoas, as pessoas queriam estar junto. E aí, de repente, do dia para a noite, acontece uma situação dessa que você sai da mídia, você sai da televisão, você vai cuidar do que realmente precisa, que é cuidar da tua saúde, cuidar da tua vida. E nesse momento existe uma seleção natural. Sim. Você já vê que amigos desaparecem, você vê que as pessoas que diziam e batiam nas suas costas já não fazem mais, né? E assim, nesse momento eu lembro que por várias vezes até teve uma live que você fez logo no comecinho, quando você identificou que estava com tumor, que estava com isso, né? Você falou de pessoas que você era muito grato, que estavam te ajudando naquele primeiro momento, né? Como é que foi isso? As pessoas te abraçaram, te ajudaram? Sim. Eu digo que o fato de você estar ali praticamente derrotado pela vida, faz com que muitas pessoas que eram próximas a ti só por interesse, né, e entenda interesse como quiser, desde que seja para o bem da outra pessoa e não o meu, entenda como quiser. Muitas pessoas se afastaram, mas também muitas dessas pessoas que o bem não queriam, quando estava lá em cima, não queriam o meu bem lá também. Essas pessoas também ficaram perto. Inicialmente me surpreendi até. Falei, poxa, que legal, porque, né? Jurava que estaria comemorando, no entanto está aqui. Está aqui. Só para me ver cair. Só para ver sofrer. E existe sim. E a vida é assim. Não sou melhor do que ninguém. Talvez tenha sido, talvez seja até assim também. Então, mas também tem, Jefferson, os amigos de verdade, lhe considero um deles. Não, assim, não estou falando de ajudar com dinheiro, não. O Jefferson está aqui como prova, não é isso. Não é isso. É uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Velho, é uma mensagem que você sabe que eu vou ver, ou que talvez nem veja, mas que no outro momento da vida vai ver. Cara, essa mensagem faz a diferença. Assim como as milhares de mensagens que eu recebia nas redes sociais. E o pessoal sempre pergunta, essas mensagens ajudam, Diogo? Eu não acredito, Jefferson, assim como a sua mensagem, né, as suas, que mensagem por si só ajude diretamente, né? Ou salve diretamente, ou cure diretamente. Senão, se assim fosse, você estaria no avião, né? No avião caindo, você não cai, todo mundo junto, vai, não cai. Não, ele vai cair, cara, já quebrou a asa, vai cair. Não vai salvar ninguém, vai morrer. Mas essas mensagens, quando você lê, te provocam um bem-estar tão grande que faz o cérebro disparar N fatores químicos para o corpo, que fala, vou sair da cama, eu vou embora, vou fazer agora, não vou esperar nada, vou embora. Fortalece. Então salva. Diretamente seria loucura dizer que sim. Indiretamente, com certeza. Com certeza. Você vê como é que é engraçado, né? A gente tem amigos em comum e a gente sempre conversando a respeito do Diogo, a respeito dessa situação. Eu não sei se você tem essa noção, mas por várias vezes você abriu lá o seu Instagram, você abriu a sua câmera, né? Fez algumas lives, fez alguns vídeos, né? Contando um pouco do que você estava vivendo, do que você estava passando. Você tinha noção, cara, de quantas pessoas naquelas lives foram impactadas pelo que você estava passando? Talvez ali naquele momento passando por uma situação, não digo igual, mas semelhante, que puderam se fortalecer a partir disso. E você tinha noção de quanto querido você era? Porque assim, tinha muita gente nas tuas lives, e eu acompanhei por várias vezes, você em algumas até conseguiu me identificar, até né, citou a gente. Mas assim,
Cara, era muita gente mandando mensagem de conforto, mensagem de consolo, falando, vamos, você vai vencer, Deus está contigo. Você tem noção disso, Diogo? Não, eu não tinha noção. Porque, lógico, não vou ser hipócrita. Eu tenho ali as redes sociais, ali existe um número, você tem mais ou menos uma quantidade que te elogia ou fala bem de você, outras que são imparciais e outras que só te criticam, mas continuam ali. Então, eu também não sou hipócrita de dizer ali. O que me surpreendeu foi, de repente, eu ver esse número dobrar. Dobrar. Pessoas que ou assistiam e não me seguiam, ou pessoas que sequer me conheciam e passaram a assistir um vídeo ou outro, uma opinião ou outra e tal, porque nenhum, sabe, poucos elogios assim, infundados, né? Ou elogios baseados em coisas surreais, sabe? Ou palavras de apoio sem fundamento. Não, Diogo, você no dia X, no programa Tarobacidade, me ajudou com uma cadeira de rodas. Putz, não fui eu que ajudei. Quem ajudou foi o povo. Eu só dei um espaço. Eu falei, poxa, ali foi o primeiro impacto. Por quê? Porque começou um atrás do outro. E eu não tinha noção do que eu ajudei a fazer. Né? Só ajudei a fazer, não fiz, eu ajudei. Isso eu não tinha noção, cara. E daí, Jefferson, isso dá conforto, cara. Porque você está na iminência de não estar mais aqui. E sou cristão, já tentei ser ateu, não consegui, não deu certo. Então, eu sou cristão. Cristão sendo, se eu morrer, eu quero ir com Deus, né, cara? Então, um pouquinho de areia aqui no caminhão eu tenho para fazer a minha parte. E as pessoas, cara, grupos de oração, igrejas. Como pagar isso? Não tem como. Hoje eu acredito que você está pagando uma parcela disso. Porque o que a gente está fazendo aqui hoje, contando a tua história, que nem você falou que você não gostaria de tocar nesse assunto de novo, porque te machuca. Mas imagina, quantas pessoas estão em casa hoje? Cara, meu cérebro está apagando, você acredita? Quantas pessoas você acredita que estão em casa agora, assistindo a gente, sim, e talvez tirando uma lição disso que você passou? Porque olha só, as provações e as dificuldades que você passou nesses últimos 2 anos, cara, não foram para qualquer um, não. Qualquer um, talvez, aí tinha jogado os pontos no meio do caminho, tinha entregado os pontos, né? Para quem está em casa assistindo agora, Diogo, fala para mim o seguinte: qual foi a maior lição que você pode dizer assim, olha, disso tudo que eu passei, a lição que me fica é... Bem, é o seguinte, as pessoas fazem uma associação de um tumor gravíssimo, de uma doença que eu tinha, algumas nem sabiam que era uma ou que era outra, viam a minha imagem sem cabelo, sem pelo, sem tal, associando um milagre de Deus. E algumas começaram a me criticar. Você tem que agradecer a Deus. Lógico que tem, eu creio em Deus. E se eu estou vivo é porque Deus quis que estivesse. E se eu estou sofrendo, é o tamanho que eu consigo levar. Só que tem um detalhe, isso não tira de mim a responsabilidade de tentar. Então, quando eu descobri o milagre de Deus, quando eu estava dormindo e acordei sem problemas, não. Eu descobri o milagre que Deus tinha na minha vida, Jefferson. Foi no dia que eu deitei, e antes de pegar no sono, conversando com Deus, eu pedi a Ele o milagre. Algo assim, ou que me levasse. Eu não tenho medo da morte. Pode me matar, pode me levar. Mas eu sei que tenho que lutar pela vida. Então, Senhor, não me deixa inválido. Não me deixa inválido. E que o peso seja na proporção do meu tamanho. Nesse instante veio, não palavras, nem vozes, não. Veio um entendimento. Sabe aquele entendimento que vem numa caixinha prontinha do teu cérebro? Aquela fórmula de Bhaskara que você viu, tá aqui. A solução desse problema tá aqui. Que foi o seguinte: você consegue ficar em pé? Você consegue respirar? Você consegue andar? Você consegue gerenciar isso daqui até certo ponto? Lógico. Baita do milagre, cara. Deixa com o Pai, vamos para cima. O milagre estava em eu conseguir
lutar para ficar vivo, cara. É um milagre. Esse é um milagre. Esse é um milagre. Porque, exatamente como você falou, se você parar para pensar o tamanho do rombo, cara, eu não vejo. Quando eu pensava fazendo, eu falava, não estou fazendo isso. Eu não estou conseguindo. Não. E sabe o que eu fiz? Eu comecei a encurtar o tempo do meu pensamento. Não, mês que vem vai ser assim, tratamento assado, X, tal. Começou a vir uma porrada já de peso, né? De peso de dor, de 9 horas no banheiro, 9 horas no banheiro, ajoelhado, abraçando o patente, box aberto, patente, no banheiro, 9 horas, vomitando e tal. Começava a vir tudo isso. Não vou mais pensar. Quando pensar, outra coisa. Reduzir para uma semana. Reduzir para um dia. É um dia de cada vez, né? Reduzir para 10 minutos. Beleza. São Paulo, Uber. Volta, que era a parte que eu me ferrava. Que daí a volta da químio. Não, nada de volta. Deixa eu chegar lá primeiro. Depois na volta eu me entendo comigo. Cara, 10 minutos, cara. 10 minutos. E assim foi. Daí eu chegava na rodoviária, eu ia brincar com um cara que falava lá no som, pegava o microfone dele e anunciava ônibus. Pra quê? Pra não ficar pensando... Pra distrair. Pra distrair. E isso assim... você teve essa baita ideia. Não. Isso veio como fórmula pronta, cara. Então não pense que você não tem força. Jefferson, o que eu posso passar para quem está assistindo agora? Eu não sei qual é o seu problema. Não faço a mínima ideia. O problema meu pode ser idêntico ao seu e ainda assim será diferente. Porque nós não somos iguais. Mas não diga que não tem força. Não força no sentido de capacidade física, de saturar, de aguentar, né? Um procedimento, viagens, né? Não é disso que eu estou falando. É força de vontade de viver. De viver. Para quê? Nenhum ser humano descobriu até hoje para que viver. Mas nós sabemos que devemos lutar para continuar vivos. Outra coisa. Se você sofre menos porque viu eu sofrendo e na sua cabeça a minha dor é maior, sinto lhe dizer, não é assim. A sua maior dor é exatamente igual à minha. Somente quem está de fora vai conseguir, através da gravidade do problema A, problema B, classificar o tamanho, a força da dor, mas mesmo assim não será igual. Não será igual. Lamento dizer, mas não será igual. Então a sua unha encravada, a sua maior dor é ela, é igual à minha retirando o que for de dentro do meu corpo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que parte da dor é justamente porque a gente ainda não viveu algo mais dolorido. Quando você tiver um problema maior, pense, aquela unha encravada, agora já não é mais problema para você. Nem mesmo dor. Então, quando estiver enfrentando um problema forte, pesado e difícil, entenda que, poxa, eu vou voltar muito melhor e maior do que eu era. Não se entregue, jamais. Diogo, com essa força que eu falo que é Deus que fortalece, né? Na verdade ele dá o caminho e aí a gente tem que agir, porque muitas vezes as pessoas pedem as coisas para Deus, mas ficam sentados esperando acontecer, né? Perfeito. E aproveitando o gancho que nós estamos num mês aí, que é um mês, pode-se dizer que é um mês complicado, né? Em algum momento passou pela tua cabeça que para mim não dá mais, está pesado, eu acho que é a hora de acabar. Passou alguma vez na tua cabeça, Diogo, nesses 2 anos, alguma coisa nesse sentido, cara? Em 2019 eu tentei me matar. 2019. Tem vídeo meu no YouTube agradecendo a Deus porque meses de medicamento não conseguiram fazer o que Deus fez em 3 dias.
Mas ali era uma situação em que eu vinha de uma rotina extremamente estressante. E eu cheguei num patamar legal da vida que eu queria ter. No entanto, a partir dali eu já não sabia mais, cara, para onde ir e o que fazer. Ah, mas tem tanta coisa para conquistar. Tá, mas eu não quero mais. Eu cheguei na felicidade inútil. Que é aquela felicidade que se encerra nela mesma. Porque a felicidade que é útil, ela serve para você ter algo. Então, quero ter dinheiro. Para quê? Quero ter dinheiro para comprar o carro. Então, o dinheiro é útil, concorda? E o carro é para quê? Ah, pegar umas menininhas, pegar os menininhos, ter um conforto A, um conforto B. Então, o carro é útil. Agora, a felicidade não sendo útil, ela sendo inútil, ela se encerra nela mesma. E você consegue ter ali a verdadeira felicidade. O problema é que eu cheguei nisso tudo que queria ter e que sonhava ser, mas eu não consegui essa felicidade inútil. E daí foi uma baita tristeza. E sendo uma tristeza, sim. Não só pensei, como tentei. Mas não fiz. Não fiz. E vou contar diferenças já na sequência. Nesse período agora de 2 anos, Jefferson, o mesmo me ocorreu. Porém não de maneira ativa. Não em eu mesmo, né, fazer algo, não. Mas omitir. Me omitir diante da luta da minha própria vida. Fica deitado, vai andar no lago, vai viajar, pega o carro e dirige até a Bahia e volta, que eu adoro dirigir, e deixa o negócio rolar. Essa é uma maneira de você se autodestruir. O que é que impediu? Impediu a minha fé, primeiramente. E eu sei que o que eu vou falar agora o professor de filosofia vai deitar no chão e bater a cabeça na parede, mas eu tenho medo de ir para o inferno. Inicialmente, professor de filosofia agora vai bater a cabeça na parede. Então você só faz o que você seria punido se fizesse. Eu não faço o que seria punido. Mas será que é só isso? Não é só isso. Não é só isso. Eu quero viver momentos felizes. Eu quero a felicidade na minha vida. Porque eu não sei como vai ser pro lado de lá. Mas se eu tiver felicidade pro lado de cá, cara, é melhor do que dormir eternamente. Acredite, é melhor do que dormir eternamente. Dormir eternamente deve ser chato pra caramba. Então faz o seguinte: procure a sua felicidade. Cada um tem a sua. Não existe fórmula. A minha é ser feliz fazendo outra pessoa feliz. Se outra pessoa ficar feliz pelo que eu faço, eu não preciso ganhar nada. Feliz já sou. Daí o que acontece? Vira um jogo de felicidade. E felicidade é o quê? Amor. Porque para o ateu ou para o cristão, o amor é o que faz sermos civilizados, né? O amor. Amor de homem e mulher é uma coisa, mas o amor quanto seres humanos. Porque quem ama, cuida, quem ama não rouba, quem ama não furta, quem ama não mata, quem ama não agride. Junta isso daí e vive por um dia só. Duvido que vai querer sair daqui. Duvido que vai querer correr o risco de ver o que tem pro lado de lá. Para. O que somos nós dentro do planeta Terra, dentro do universo? Poxa, vive até os 80, 90, 100. Pelo amor de Deus, espera um pouco. É isso aí. Cara, eu vejo, sabe o quê? Eu acho que essa correria do nosso dia a dia, a gente muitas vezes não para se compadecer com o próximo. E às vezes aquela pessoa que está do nosso lado está quieta, está calada, às vezes está dando sintomas nas redes sociais, postando alguma coisa. E no corre-corre ali, cada um cuidando dos seus problemas, você acaba não olhando para o próximo. Né? Falou tudo. E isso que você falou, de a gente buscar a felicidade em coisas,
cada vez mais a gente se enterra. Né? Porque é aquilo que você falou, eu quero ter um carro, eu vou lá, eu compro o carro. Andou com o carro uma semana, duas, acabou aquela emoção do carro, aí você já não quer mais aquele, você já quer o melhor. Isso é Platão, é o desejo. Aí você já quer o melhor, que você quer o melhor. E aí o que acontece? Quando você não tem um propósito, a vida fica vazia. E eu acho que quando a vida fica vazia, ela fica sem sentido. Ela ficou sem sentido, é onde vem esses pensamentos. Acabou. Isso aí, falou tudo. E aí você que está em casa, às vezes tem alguém do teu lado que você está percebendo alguma coisa diferente. Não tenha medo de chegar nessa pessoa e conversar com ela e perguntar para ela se ela está precisando de uma ajuda, se ela está precisando de alguma coisa. Porque talvez a pessoa que tem um sintoma para um suicídio, às vezes está do nosso lado. E às vezes a gente não vê, Diogo. Esse é o grande problema que eu vejo hoje. A gente está muito preocupado com o dia a dia, com o nosso corre, com o nosso umbigo e não está se compadecendo e olhando para o lado. Muitas vezes a gente tem uma situação... Eu vou até te compartilhar aqui uma situação que aconteceu recente com a gente. Eu não sei, há dias atrás teve, né, um pregador em Londrina chamado Júnior Rostinrola. Tá? Ele é editor de um livro chamado Café com Deus Pai, best-seller. Então você que está assistindo a gente, se ainda não conhece a história dele, pesquisa aí, né? Baixa o livro, compra o livro, você vai ver que é um devocional, tem um capítulo para você ler por dia e ele vai te direcionar para uma vida mais plena. E ele esteve em Londrina e assim, naquele... Mas não é fórmula pronta, não, né? Não é fórmula pronta. Na realidade, ele te dá... Não é aqueles livros de autoajuda. Não, Diego. Ele te dá ali uma direção. Olha a transparência desse podcast aqui, do SAFcast. O Jefferson, que é o dono do... né, tá falando de um livro. Eu fiquei com medo de ser livro de autoajuda, porque daí eu já ia desossar. E tô perguntando no ar para ele. No ar. Então, assim, cara, isso... é fantástico, cara. É uma amizade que permite um discordar, outro concordar e ok, fechou. Bolsonaro, Lula, ok, fechou. Respeito pelo próximo, tá? Eu não podia perder essa chance. E na realidade, assim, esse bate-papo, ele tá servindo pra quê, Diogo? Não é porque eu quis trazer o Diogo aqui pra expor a história do Diogo, é porque eu sei que essa história vai engrandecer a vida de alguém que tá assistindo a gente. Essa história vai ajudar alguém que tá passando por um problema a levantar e agir. Essa história vai ajudar alguém que talvez nesse momento, enquanto nós estamos aqui, né, fazendo esse podcast, tá lá escrevendo num papel uma fórmula de suicídio. Ixi, rapaz. E aí, voltando no contexto da história, teve esse evento e meu pai e minha mãe era para ter participado desse evento. E como eu comentei contigo, meu pai passou por um problema de saúde esses dias pulmonar e acabou não conseguindo ir para o evento. Então eu tinha 2 convites disponíveis. E eu falei para minha esposa, falei, Sibeli, convida alguém para ir com a gente nesse evento. E aí, de pronto, na cabeça dela veio o nome de uma pessoa, ela ligou para essa pessoa, você tem compromisso hoje? Não. Vai ter um evento assim, assim, assado, quer ir com a gente? Vamos. E durante o evento, aconteceram várias coisas e teve um momento que teve uma pregação falando justamente sobre suicídio. E essa pessoa se derreteu em lágrimas, chorou, né, pediu perdão para Deus ali e tal, e saiu. Levou a porrada. E não tinha ido com a gente, ela foi com outro pessoal. Ela foi comigo pelo convite, mas como o carro já tinha cheio, ela acabou indo com outro pessoal. Saindo do evento, ela foi de volta, ela veio de volta embora com quem ela tinha conseguido essa carona, e na sequência ela manda uma mensagem para minha esposa, agradecendo a noite, porque na hora que ela recebeu o telefonema da minha esposa para ir para o evento, ela estava com o papel e a caneta escrevendo e planejando como é que ela ia fazer para tirar a própria vida. Então, às vezes, você que está em casa, tem alguém do teu lado, e às vezes um Deus te ama, um bom dia, um boa tarde, pode mudar a vida de uma pessoa, e às vezes a gente fica tão limitado no nosso corre que a gente não olha para os lados, viu? E outra coisa, que é a mais grave na minha opinião, isso eu falo com experiência de quem deu palestra para o sistema, para funcionários do sistema de saúde, do setor penitenciário, de toda a nossa região, cara. Depois de 2019, enfrentei aquela, depressão, pensava e tentei nessa bobagem, e daí a partir dali falei, tem que compartilhar. E daí eu falando lá em cima e sempre uma piadinha, uma risadinha. Falei, caramba, esse cara aí sou eu. Todo dia quando eu saía do programa, juntava a molecada lá,
e piada, e riso, e riso, e riso, e eita, o cara mais alegre do mundo. Não era, Jefferson. Estava escondendo de mim mesmo. E fui olhando, Jefferson, e fui identificando, falei, caramba, isso daqui, eu fazia isso, eu fazia aquilo ali eu também fazia. Eu me comportava desse jeito ali, ó. Cadê a mais quieta? Cadê mais quieto? E comecei a caçar. Porque entendeu? Eu comecei a buscar em mim. Você imagina, não somos iguais, você imagina quantos indícios não tem em cada ser humano para a gente identificar. O que você falou, nossa, é importantíssimo. Reparem quem está do lado, só que não espere de uma pessoa propícia a um ato, né, de tirar a própria vida, estar triste, por exemplo. A pessoa pode estar sorrindo, a pessoa pode estar contando piada e ela está mal. Comece a observar outras coisas. E na dúvida, fale sobre o assunto. Converse e peça. Cheguei, desci, terminei a palestra, desci. Cheguei no cara, bati no peito dele e falei, quando é que você vai procurar ajuda, meu querido? Mas cheguei na arrogância. Entendeu? Quando é que você vai procurar ajuda? Bah, chorou pra caramba. E eu chorei também pra caramba. E foi juntando, saímos com uns 15 de lá. 15. Cara, impressionante. E vou te falar mais. Tudo o que nós vamos enfrentar, Jefferson, nesses próximos anos em relação a suicídio, foi previsto, foi alertado, foi dito. Nós não tivemos políticas públicas criadas para atender, diagnosticar primeiro de tudo, né? Porque você tem que ensinar a população como diagnosticar, nem que seja um padrão. Assim como é feito com o dengue e tantas outras coisas. Diagnosticar, criar equipes especialistas para poder tratar, porque é uma doença, isso, difícil de tratar. Psiquiatria não permite um exame, por exemplo, em que você entra numa máquina, sai de lá, vem um laudo, fala, você tem que tomar remédio A, remédio B, remédio C, na dose X, WY. Não, cara, você toma lá, dá 6 meses. E aí, o que aconteceu? Nossa, piorou. Opa, então aumenta tira, a dose, coloca outro. troca esse, faz aquele. Cara, já deveria estar sendo feito. Vai ser muito difícil os próximos anos aqui. Por isso, Jefferson, o que você está fazendo aqui, cara, nesse espaço, vai para a internet, vai ficar para a eternidade? Espero, né? Eternidade eu exagerei, né? Mas assim, vou criar outra coisa. O que você está fazendo aqui, cara, vai para a internet e pode sim salvar muitas vidas. E peço que use o corte agora, viu, parceiro? Já mete o título ali, porque usam cortes na internet, que é aquela parte do vídeo, com títulos apelativos, né, para ganhar audiência, para vender coisas e tudo mais. Dá para usar o sistema contra o sistema. Vamos usar para alertar a população. Alertar. E cada vez mais fala-se menos, né? Porque tem uma política de que eu não posso falar porque eu vou induzir. Na realidade, agora eu tenho que falar. Piorou agora você estava falando para mim, né? Agora eu tenho que falar por quê? Porque não é que eu estou induzindo, eu estou falando para conscientizar que não é o caminho. Por muito tempo, falar do nazismo era quase que proibido. Entendiam como sendo apologia. Quando a apologia também pode ser não falar. Quando não se fala, pode sim estar motivando a acontecer. Então o Jefferson falou tudo. E a imprensa, nesse aspecto, e me incluo, teria que se unir para que, ao contrário de proibir, permitido fosse, de maneira regulamentada, por profissionais da área, esclarecer. Para esclarecer. Diogo, os amigos, cara, qual que é o papel dos amigos nesse processo? O que você imagina que... Porque assim, amigo, dá para se dizer amigo aquele monte de gente que está do lado. Não, amigo para mim é aquele cara que na hora que você está na dificuldade vai pegar na tua mão e vai falar, vem comigo e vamos sair dessa junto. Qual é o papel do amigo nisso, meu amigo? Cara, da depressão, você diz, do suicídio. Isso daí, cara, é muito difícil. É muito difícil. Porque não existe palavra certa. É mais ou menos, eu vivi os dois, é mais ou menos o que a gente vive com tumor. Chega uma hora que o vai passar se torna uma afronta. Chega uma hora que
Nossa, como você tá bem. E você olha pra você, cara, tua barriga tá invertida, entendeu? Tá côncavo. Suas costelas, você tá destruído. Você vê que você tá mal. E falar que você tá bem é, na verdade, uma falta de respeito. No começo, era legal. No meio, não é. No final, volta a ser. Então... É o processo. É o processo, cara. Então, quando você pega uma pessoa com depressão que está prestes, né, ou que pensa em fazer algo assim, primeiro, identificar o processo que ela tá. Tá começando a ficar meio pensativo sobre a vida, querido, como que é e tal. Quando já tá prestes a executar algo, cara, daí é mãozinha e bora pra clínica. Clínica! Não tem como, cara. Tem muita gente que não aceita tratamento, né? Tem pessoas que às vezes falam assim, eu não vou tomar remédio, porque remédio isso, porque remédio aquilo. Mas não tem palavra, cara. Não tem. Tem hora que você tem que procurar ajuda. Então você que tá em casa, tá sentindo o peito apertado, tá sentindo angústia, tá se sentindo chorão, chorona. Fora do normal. Pode ser fora do normal, pode ser um sintoma. Então, converse com alguém, procura, né, uma pessoa da saúde, se você não tem um amigo do teu lado para se abrir, procura alguém da área da saúde, né? Eu falo que assim, não é vergonha para ninguém hoje procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. Nossa, Antigamente a gente falava de procurar um psiquiatra, falava louco, vai para manicômio. O cara é louco. Hoje, eu acho que assim, a informação hoje, a internet, ela foi um advento que foi uma bênção para muitas coisas, inclusive dos negócios. Mas para a nossa vida, ela trouxe coisas más. Por exemplo, a informação está muito rápida, teu cérebro não consegue processar com a mesma velocidade. Estresse mental. Isso dá estresse mental. A internet vem mostrar para você que o cara tem a vida maravilhosa, tem uma vida rica, tem uma vida próspera. Quando você vê por trás não é nada daquilo, mas aquilo te corrói por dentro porque você quer ter aquilo e não pode. Verdade. E isso acaba desencadeando uma série de situações e comparações que muitas vezes a pessoa que ela não tem a estrutura para entender tudo isso. Eu sou da área do TI. Hoje fala-se em algoritmo, inteligência artificial. Há 30 anos atrás, a gente já falava que ia chegar um momento que as pessoas iam estar conversando e um aparelho ia ser capaz de captar o que estava sendo dito e trazer para ela informações relativas a isso. Hoje a gente vê com um celular. Eu guardo meu celular na gaveta da cozinha. Nós estamos conversando, daqui a pouco você abre suas redes sociais. Nós estamos falando de um carro, que é o que a gente gosta, né? Estamos falando de um carro, daqui a pouco você abre, tá vindo aquele monte de carro para você. Gente, eu tô devendo no banco, não fiz pesquisa nenhuma. 30% do que aparece em publicidade em qualquer rede que eu tenha é o quê? Dinheiro emprestado. Empréstimo. Eu não pedi dinheiro para ninguém, nem escrevi. Mas o celular, a inteligência artificial. Pegou Pegou a tela. E isso faz o quê? Faz com que Faz com que você que está em casa, muitas vezes sem saber, porque talvez não tenha esse conhecimento que a gente tem, fica se comparando, fica se julgando. Então entenda que você é único, Deus colocou nesse mundo para ser cabeça, e você precisa o quê? Se fortalecer. Então, se você não tem força sozinho, psicólogo, psiquiatra, inclusive em outro episódio, Diogo, nós vamos trazer aqui psicólogo, psiquiatra, vamos comentar mais sobre esse assunto, porque eu acho que assim, precisa. Porque cada vez mais, é o que você falou, nos próximos anos, a tendência é ter um aumento nisso. E é preocupante. Não, isso é certo, já está acontecendo. Jefferson, assim, eu tenho uma visão que eu não sei se vai servir. E outra que eu acredito que sirva. Primeira coisa, você que está pensando em fazer isso, entenda uma coisa, preste atenção no que eu vou falar. Você que está pensando em tirar a própria vida, isso é uma doença. Isso não é normal. Isso não é natural. Isso não é intelectual. Isso não é ciência. Não existe. Você está doente. E não tem nada demais em estar doente. Tem que procurar ajuda imediatamente. Faça como o Jefferson falou. Vá procurar ajuda. Você está doente, meu amigo. Nós estamos várias doenças de vários tipos e uma delas é essa. Então isso daí tem que ir direto para um profissional. E assim, escutar ou não, ou simplesmente se deixar ser tratado no primeiro momento. Você vai ver que depois, e não é muito demorado, depois de um certo tempo, eu vivia o pico, depois de um certo tempo, com o medicamento goela abaixo quase, o que acontece? Partes do seu cérebro vão desativando, ativando e permitindo você
de se autoconhecer e ver o que você está fazendo com você mesmo. Cara, a hora que você chegar e falar, caramba, quase que eu fiz aquela bobagem. Daí você manda uma mensagem aqui para nós. Pode mandar uma mensagem aqui para nós. Isso aí, cara. Ó, o fundamento do SAFcast não é vender, certo? É trazer informação para os clientes. Mas diante disso que nós falamos, vou aproveitar aqui o seguinte, ó, se você ainda não é associado nosso, associado do SAF Bom Pastor, eu vou deixar aqui, ó, 31780900, é o telefone para você ligar e se associar. Por quê? Porque se você está com dificuldade, nós temos aqui psicólogos, psiquiatras, a maior rede de profissionais de medicina, descontos comerciais, que você associado pode fazer uso. Então, talvez você não tenha condição financeira, Diogo, de pagar uma consulta, mas com o SAF você tem, porque nós temos hoje consulta com psicólogo, com psiquiatra, na casa aí de 60, 70 reais. E às vezes 70, 60, 70 reais pode fazer o quê? Pode mudar a tua vida. Muda. Principalmente nessa situação que você falou. Tô pensando, então não espera acontecer. Não. Procura a gente, nós vamos te direcionar. Temos hoje aí mais de 30, 40 profissionais nessa área. Para quê? Para te ajudar a sair dessa. Então, SAF Bom Pastor. Às vezes as pessoas, eu sempre digo lá, ô Jefferson, confundem, né? Porque vem só um tipo de trabalho ou um dos trabalhos, dos serviços, na verdade, que o SAF Bom Pastor oferece, que é o funerário, né? Mas assim, então acabam se enganando quanto ao verdadeiro, ou verdadeiro não, ao objetivo do SAF. O objetivo é você viver o maior tempo possível. E eu vou falar um negócio aqui que é contra o negócio do serviço funerário. Meu amigo, você acha que eles querem que você morra? Se você morrer, pior, cara. Você vai parar de pagar. Então vive. E para viver, tem tudo isso daí, ó, 70 reais, cara. Porque, na verdade, é um psiquiatra particular. É ou não é? É uma consulta particular a preço popular. É preço popular. Pronto. Nem com plano de saúde. Mas enfim, eu acho que esse assunto aqui ainda tem... Não, liga onde? Como é que faz? 31780900, entre em contato, nossa equipe comercial está aguardando teu contato e vai te explicar tudinho. Mas vamos dar sequência aqui, porque esse Quero assunto... mandar um abraço pro seu pai. Primeira Manda vez lá. que eu falei aqui, Manda lá. Eu negociei com teu pai, e o bicho é duro na negociação. Um abraço pro seu pai, um abraço pra sua mãe, nós fomos almoçar várias vezes. E dizer para vocês que eu falo dessa empresa aqui, como eu falei agora, a gente fala brincando e tal, eu fico cutucando, Jefferson, fala o telefone, não faz isso. Mas eu falo assim porque não existe pra gente que apresenta programa de televisão, agora internet e tal, tudo mais, nada melhor do que você falar de uma empresa. E lembre-se do que eu falei no começo, isso aqui não é merchan, não estou ganhando nada. Não tem nada melhor do que você falar de uma empresa e você ficar esperando o final do mês, sabe? Vamos ver o que vai vir de porrada. Opa, nenhuma. Fala outro, fala 3, fala 4, fala 5 anos e tranquilo. Cara, isso pra gente é muito, muito prazeroso, Jefferson. Eu queria só deixar esse registro. Mas falando disso aí, aproveitando esse gancho teu aí, tá? Tá. Como é que tá a questão profissional? Porque você voltou agora, tá começando lá com o Pod Hut, né? Que nem eu já falei, se ainda não seguiu, segue lá, Pod Hut. E a TV? Como é que tá? Te chamaram de volta, não chamaram? Tem projetos? Como é que tá isso? Está estacionado. A TV Taraubá, o Grupo Mufato, eu tenho uma gratidão pro resto da minha vida, por tudo que eles fizeram, e o que eles fizeram vai permitir que eu continue agradecendo por tudo que eu vou fazer. Porque se não fosse eles, não conseguiria talvez um tratamento específico para esse tipo de doença que foi fazer diferença. Então, assim, Jefferson, você é empregador, você é empresário. O funcionário se afasta. Se ali, naquele momento que eu saí, os Mufato falassem, Diogo, então beleza, procura aí os serviços aí do INSS, não, obrigado. Ali eu já seria grato pro resto da vida. Porque foram 20 anos em que eu pude fazer lá dentro acontecer para merecer chegar onde estava. Então não teve pano preto, tive todas as oportunidades, sabe? Apoio em outros momentos, nunca descontaram um dia de salário das vezes que fiquei doente. Então ali, Jefferson, já seria grato. Eles foram até o meu último dia de tratamento me pagando 1 ano e meio, me pagando sem eu trabalhar, cara.
sem eu trabalhar. Pô, Jefferson, não é questão de, a empresa é grande, tem dinheiro. Cara, é uma ilusão que as pessoas têm de que a empresa é grande e X mil é pouco. As pessoas têm uma ilusão que não é bem assim. A margem, o capital de giro é muito maior. A margem de erro, às vezes, é igual a de uma empresa que tem 1.000 por mês. Às vezes uma empresa grande fatura muito, mas tem uma despesa muito alta. Quando bota no frigir dos ovos, o que sobra? Cara, o que sobra? O fluxo de caixa real. Fluxo de caixa, porcentagem e tal. Então, assim, como é que eu não vou agradecer? Então, eternamente grato. Eternamente grato. E assim será. Então, por enquanto, Jefferson, podcast. Eu tenho uma vontade de fazer rádio, mas não sei se me suportariam. Mas o podcast é legal, cara. A internet é muito livre, cara. É bacana. Dá pra levar quem eu quiser, né, cara? Mas, Tica, fala desse projeto aí. Vamos falar do Pod Hut. Pod Hut. Então, Pod Hut é pra falar de tudo, né, cara? Falar de tudo. Começou não faz um mês. Tem primeiro episódio com o Mário Lepe, cientista político. Já foi lá, já falou a política, tal, já Você botou ele na parede, que eu vi. Mas o objetivo é esse, entende? Você percebe que ele tem uma linha A. Não que eu seja linha B. E se eu for também. Mas eu fiquei cutucando. Porque o objetivo é esse, entendeu? É contrapor, é ver se o cara tem argumento, cara. Então, e assim será com todos. Daí depois eu levei o BIM da Ótica Visolux lá, que tem... Cara, o moleque esperava pra... Amigo nosso? Amigo nosso. Moleque... ele falou de você lá. Você viu ou não? Criança esperava o caminhão de lixo passar, porque os lixeiros iam nos bairros mais ricos. No dia de Natal, faziam a coleta e pegavam os brinquedos que as crianças dos bairros mais ricos dispensavam. E esses brinquedos os lixeiros guardavam. Quando iam nos bairros mais humildes, pegavam esses brinquedos e davam para as crianças. Então ficava lá no muro esperando. E hoje é dono de uma grande rede de óticas, assim, grande em faturamento, em qualidade e tal, tudo mais, cara. A Visolux hoje é reconhecida na França, cara. Na França. Então, assim, puxa, como é que você faz isso na vida, entendeu? Bora compartilhar, é nosso, é aqui de Londrina, cara. Aqui de Londrina. Doutor Adir. Doutor Adir, assim, para falar de uma filosofia popular com um filósofo nada popular. É ele. Um camarada diferenciado. Doutor, né? Segundo doutorado. Amante de Kant, no sentido de conteúdo. E daí esses filósofos, Jefferson, eles realmente, quando eles são acostumados a provocar, mas quando a gente provoca eles, vira um storm scope, uma tempestade de ideia. É aquele tipo de gente que sai de casa sábado de manhã e fala, vou lá na livraria, tomar um café, me juntar com outros 3 filósofos para debater. Para filosofar. Daí eu fui lá um dia. Chego lá, falei 2 palavras. Não dá, cara. Não tem condições. Esse é o tipo de mesa que você tem que sentar para ouvir. Ouvi. Mas lá no Pod Hut lá, eu só metendo o atropelo, né? De lado, só atropelando. Mas pra quê? Pra provocar ele. Cara, eu achei que não daria muita repercussão, porque filosofia, cara, até agora, pelo jeito, estava superando uns mais. Olha aí. Sabe por quê? Falou de felicidade e de tristeza. Qual é a definição mais recente ou mais próxima do que seria? E daí você vai, né? Ética e moral. Tem gente que junta. Nossa, falei que junta. Nossa, teve... Não. Ética é uma coisa, moral é outra. E daí, pô, cara, fantástico, cara. Jefferson, fantástico. Só por ouvir. Só por aprender. É igual eu falar contigo aqui, cara. Só por aprender. Adorei. E é fantástico. Sabe aquele tipo de professor? Ele foi meu professor, eu conheço bem o Adir. Ele chegava pontualmente, não sei se tem mais, pontualmente no horário. Pegava aquela cadeirinha de faculdade, que tem aquele braço, né? Colocava no meio do púlpito. Tirava o relógio, virava o relógio para ele, ficava meio em pezinho, um copo de água atrás, começava a dar aula. Se um aluno passasse, 2 alunos passassem, 3 passassem, no terceiro se ferrava, cara, que a gente ficava torcendo. Ficava na torcida. O terceiro, isso, sai da sala, não vai aprender nada nessa vida,
não vai ser nada nessa vida, sai da sala, perde a aula. Cara, que delícia ouvir isso. Então é um tipo de pessoa que é daqui, às vezes muito mais, não conceituado, mas assim, com conhecimento, né, equivalente aos grandes popstars que estão aí nessas palestras. Você pega Clóvis, o Mário Sérgio, você pega... Mário Sérgio Cortella, Karnal. Nossa, esses caras estão ganhando horrores de dinheiro, né, cara? Uhum. E a gente tem um cara aqui, bicho. Cara aqui. Que tem, às vezes, o conhecimento tanto quanto, Tem. só não tem os holofotes em cima. Sabe o que ele falou? Não vou fazer isso. Por que não? Essas explicações são todas rasas. Poxa vida, cara, tá certo. E assim vai, cara, e assim vai. Mas assim, não tem, isso é muito divertido, cara. É muito divertido, é prazeroso, cara, é gostoso. Olha o tanto que eu falo, Jefferson. E eu falo que assim, ó, a gente já está com vários episódios no ar aí, a gente teve que dar uma pausa aí durante esse ano por questões, né, pessoais, e estamos retomando o projeto agora. Sim. Né, retomando e reabrindo o SAFcast com meu amigo Diogo Hutt. Né? Agora é que um vai. privilégio ter você aqui com a gente. Tomara que pra cima. Nessa reinauguração do SAFcast, vamos falar prazer, assim. Meu amigo, tá? prazer. E é um negócio que assim, é que nem você falou, cara, é gostoso, porque assim, a gente está aqui gravando, ao vivo, transmitindo, mas é aquela situação que nós estamos num bate-papo, como se a gente estivesse num bate-papo de dois amigos, falando de assuntos sérios e levando para você que está em casa uma informação que talvez, é o que eu falei, talvez não vai tocar ninguém. Mas, Diogo, eu vou dizer uma coisa para você, cara. Se isso que a gente fez hoje for possível de atingir uma pessoa pro bem, já valeu demais. E que não seja agora. Isso, como você falou, vai estar para a eternidade. Às vezes o cara vai ouvir isso aqui daqui 10 anos. Não, o cara escuta hoje, mas ele não tem. Lá na frente, Jefferson, escuta, porque isso é impactante, cara. Falar sobre isso é impactante. Não adianta. As pessoas recebem uma porradinha quando escutam. Sim. E fica lá. Daqui 5 anos, o camarada começa a ter um tipo de problema, ele vai... Nossa, aquele dia eu ouvi o Diogo falar, eu ouvi o Jefferson falar, inconscientemente vem e o cara... Pô, mudou. Putz, vou procurar ajuda, cara. Sim, a gente nunca vai saber. É bem isso. Mas, meu amigo, estamos chegando aqui no final. Quero agradecer. Nossa, se fosse pra gente conversar, a gente ia ter aqui mais umas 2, 3 horas de bate-papo. Quero pedir desculpa, viu? Desculpa pelo seguinte. Você viu como eu cheguei? Cheguei aqui, cambaleando, medicado, para poder falar. Quando sentei aqui, tomei um calmante, depois tomei outro calmante. Cara, mas não tem como. A hora que a gente começa, não plagiando o Clóvis de Barros Filho, mas já plagiando, vai me dando uma potência de energia, cara, que é a coisa mais gostosa que existe. É muito bom, né? É muito bom. Muito bom. Porque quando a gente ama o que faz. É bem isso. Eu comecei com esse projeto do SAFcast como uma brincadeira e o negócio está tomando corpo, está tomando gosto. Poxa, e a gente vai pegando gosto, bem, entendeu? E assim, ó, o que eu queria nesse momento, Diogo, pra gente chegando no final aqui, eu acho que esse momento é o momento de o Diogo olhar para essa câmera aqui agora e dizer o que está no teu coração. Eu acho que nós falamos de muita coisa, nós tocamos em feridas, tenho certeza que essas feridas já foram curadas. Como eu já te falei, né, em off, fora da gravação, fora do ar, fora a gente conversou muito sobre várias coisas, Deus tem um propósito na tua vida. E eu tenho certeza que você ainda vai ser instrumento de transformação na vida de muitas pessoas. Tá? Então, o que o Diogo pode, nessa noite, deixar de recado para quem está em casa ouvindo a gente? Absolutamente nada do que eu vivi nos últimos 2 anos eu classifico como fácil dentro da minha realidade e dentro de tudo que eu vivi até então. Não há dúvidas de que foram os piores, os mais difíceis momentos. Me pergunto se a minha fé aumentou por eu continuar vivo. Eu digo que se eu falar que minha fé aumentou, vai partir do pressuposto de que eu tinha ela.
Porque não se aumenta o que não existe. Só aumenta o que existe. E para ser muito sincero, diante do que vivi, eu passei a crer. Eu comecei a ter fé. Não é nada perto do que achava que tinha. E outra coisa, dificilmente vão me ver fazendo palanque, discursos sobre isso. Porque a minha fé, ela se consolidou, ela fortificou, ainda que não daquela maneira explosiva como muitos pensam ou querem. Porque mais vale você pisar num solo firme do que voar num avião sem motor. Então, assim, Jefferson, eu acho que hoje eu não tenho mais aqueles picos, sabe, de fé e Deus. Não. Mas não é por isso que minha fé é pior ou menos boa do que antes, pelo contrário. Hoje ela é estável, muito mais estável. Hoje ela é mediana para baixo, mas estável. Hoje eu sei que o sofrimento pode sim ser obra de Deus. Você pode sofrer, cara, porque Deus quer que você sofra. Ah, mas por que Deus permite? Porque é para sofrer. Porque vai viver. E se não for viver, Ele vai te levar. E se Ele te levar, meu irmão, tudo bem, foi. Então, a fé fica mais forte e não precisa de grandes discursos. É isso. Bacana esse pensamento. Como eu falei, estamos chegando ao final. Se a gente for esticar aqui, tem conversa doidado, né? Mas, enfim, vou deixar para vocês que estão nos assistindo aí, tá? Se você ainda não segue, vai lá no Instagram, @Diogo Hut, tá? O YouTube dele também, Diogo Hut. Tem o Pod Hut, então segue lá as redes sociais desse meu amigo. A partir de então, tem muito conteúdo que nós vamos estar juntos. Se divertindo, viu? Vamos estar batendo papo, conversando, né, lá no teu Pod Hut. Tenho certeza que em outras oportunidades vamos estar aqui no SAFcast, vamos tabelando e vamos fazendo. Um dia a gente faz o SAF Hut, o podcast, é uma bagunça. E mistura, faz de tudo um pouco, né? Então vai lá, vai no canal dele, se inscreve, segue, recebe as informações e no nosso também, tá? SAFcast, vai lá no Instagram, SAF Bom Pastor, segue a gente, né? Que aí YouTube. Tudo que você estiver recebendo no YouTube, daí tem que clicar no inscrever-se e sininho no YouTube. O sininho você não recebe a notificação. O YouTube não entrega, você com sininho. Você é fera nisso, eu tô começando. Né? Tá começando, olha só. E deixar para você que se você ainda não conhece o SAF Bom Pastor, é uma empresa que há 78 anos cuida da família norte paranaense. Eu já sou a terceira geração à frente da empresa, cuidando das famílias. O nosso papel é cuidar das famílias com respeito e dignidade. Nós cuidamos do momento mais difícil que as pessoas precisam, né? Que é o momento da passagem da morte. Mas também cuidamos da sua vida. Como o Diogo falou aqui no meio do nosso podcast, né? Nosso interesse é que você viva com plenitude, que viva com abundância. Então, quanto mais tempo você puder estar com a gente, melhor é. Verdade. Né? Então, são 78 anos. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, agradecer minha família, agradecer ao meu amigo Diogo que esteve aqui com a gente, agradecer a nossa equipe que fica por trás das câmeras, né, que vocês não veem, o Gabriel e a equipe aí do marketing que cuida de toda essa parte nossa para que você receba uma informação de qualidade e dizer para você, continua seguindo a gente. Logo, logo, um novo episódio, um novo assunto, um novo profissional para trazer o quê? Conteúdo para engrandecer a sua vida. Esse é o nosso papel. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, Diogo. Falou, obrigado, Jefferson.